Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, então, ele é sobre backtest. Anota num papel aí o que eu vou te falar agora. Backtest é a ferramenta mais importante depois que tu tem a estratégia e que a maior parte dos traders negligencia. Então, nessa parte é fundamental que você coloque o trabalho. Isso aqui vai dar trabalho, mas vai valer muito a pena porque vai te dar confiança para executar as operações quando você estiver frente a frente com o gráfico. Então deixa eu detalhar para vocês como eu faço o backtest do Setup a Mais. Tu pode fazer, ou, por exemplo, eu tenho hoje ferramentas que acompanham as operações, mas eu gosto sempre de detalhar. Eu tenho isso aqui mapeado os últimos 6 meses, o último ano, os últimos 3 anos. Então por isso que eu executo sem medo, porque nesse contexto, obviamente, o mercado ele pode mudar, a situação econômica, macroeconômica, a gente vai fazendo alguns ajustes, como aconteceu agora de abril para maio, com esse tema das tarifas, Trump, enfim, mas a gente fez todo um ajuste, a estratégia ficou muito melhor, né? Então às vezes situações difíceis nos fazem melhorar ainda mais, que foi exatamente o que aconteceu. Então, tu pode pegar um Excel, tu vai botar todos os dias, pega por exemplo 1, 2 horas, ó, eu vou fazer uma semana, agora eu vou fazer um mês inteiro, pega lá julho, vai pegar o mês de julho, ó, vou fazer do dia 1º ou dia 30, aí tu vai anotar o horário que tu executou a operação, se deu o setup a mais, só vai entrar se executar todo o setup a mais, quais foram as confluências que tu teve? Às vezes teve o preço voltando lá numa área descontada, rejeitando o midnight, o preço acima do volume profile. Então tem outras confluências que pode acontecer também. A gente precisa de 4 e somente operar se nós tivermos as 4, senão não opera, ok? Então o primeiro ponto é esse. Então o que você vai fazer? Tá? Você vai vir aqui no gráfico, né? Aqui nós temos do lado direito o S&P e do lado esquerdo nós temos aqui o Nasdaq. Então você vai vir aqui numa hora ou no 4 horas, enfim, pode vir aqui numa hora. Você vai ter essa tela de replay. Então vamos pegar lá um dia aqui para começar. Então 9 horas lá, nós vamos botar aqui. Ele já vai trazer o S&P no mesmo horário e o Nasdaq aqui. Davis, mas eu não tenho o TradingView pago. Essa aqui é a versão paga que tu consegue botar 2 telas aqui. Caso tu não tenha o TradingView pago, tu pode colocar, abrir outra janela, né? Tu vai ter um trabalhinho a mais, vai ter que voltar aqui lá no dia 1º, por exemplo, aqui dia 23 de junho, vai ter que voltar no S&P também, mas dá para fazer, tá? Então assim, não é desculpa. Então vamos voltar aqui. Dia 23 de junho a gente vai deixar correr. Eu sempre vamos botar aqui 1 hora. Eu vou deixar correr isso aqui até 1 hora. Ok? Até 1 hora. Beleza, então aqui a gente já não opera mais. Então a gente vai marcar todos os FVGs desses níveis. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós tínhamos um FVG de 1 hora. Então, FVG 1 hora. Vamos marcar ali. Tá? Vamos voltar aqui para o 15 minutos. Vamos ver se tinha aqui também. Ó, tinha ali em cima FVG de 15 minutos. Aqui nós tínhamos 1 hora mais 15, tá? Então 1 hora mais 15 minutos, 15M. Se ele tiver mais de um FVG ali de outros tempos gráficos, eu sempre vou marcar junto também. Aqui então nós tínhamos um 15 minutos mais 30 minutos. Mais 30 minutos. Aqui então também tinha um mais 30 minutos embaixo. Vamos ver se tinha de 90 minutos. 90 minutos também. Então aqui também tinha mais 90 minutos aqui. 1 hora a gente já viu. Vamos olhar aqui 4 horas. 4 horas tinha aqui um volume imbalance, né? Quando ele fica só o pavio, ele não fecha com o corpo da vela, a gente chama isso aqui de volume imbalance. Então VI 4H, ok? Vamos marcar ali. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na abertura, ó, lá na abertura, tá? Aqui, nós vamos voltar lá no 1 minuto. Então
aqui 9,27. Aqui também tá, ó, 9,27. Então aqui nós temos o preço tocando num volume imbalance lá de 4 horas, certo? Então tocou, vamos ver se a gente tem aqui, então, estrutura de alta. Esse indicador ele vai te ajudar muito, na verdade aqui, estrutura de baixa aqui até então, tá? 1 hora, 4 horas, estrutura de baixa. 23 de junho, 4 horas e 1 hora. Na verdade, a estrutura, aqui ele estava consolidado, né? Vocês podem ver que quando bota por 15 minutos ele já mudou aqui. Já saiu de tudo vermelho, que estava em sincronismo aqui, para alta, ok? Então, vamos aguardar essa alta aqui. Beleza. Vamos ver se a gente tem alguma reação aqui. Vocês podem ver que agora ele está bullish, ele está todo em alta. Então ele quebra, né, induz vendedores a entrar e aí sim ele muda aqui. Então vamos ver se a gente tem alguma operação aqui. Opa! Ó, o preço tocando aqui num 15 minutos. Aqui nós estamos em 1 hora. Vamos olhar aqui. Aqui nós temos um FVG, ó, porém aqui nós não temos SMT. Vamos ver se a gente tem um SMT aqui. Temos aqui. Temos um SMT, então aqui o preço faz um baixo mais baixo. SMT. E aqui faz um alto mais alto com IFVG dentro da janela de horário, tá? E esse preço aqui ele não toca no FVG anterior, então aqui já valida uma entrada, ok? Então aqui já validaria uma entrada, 2 para 1. Vamos ver nesse dia o que aconteceu. O preço foi lá, pagou 1,75 e aí tirou aqui no ponto de equilíbrio nesse dia, tá? Então, provavelmente aqui nós teríamos protegido a operação aqui nessa mínima, né? Então aqui o preço faz um baixo mais alto que o anterior, um alto mais alto, faz um novo baixo mais alto, protege aqui, nós teríamos saído aí com 0,9 nesse dia, tá? Então, estrutura de alta, ok? O preço tocou no FVG de 15 e 30 minutos. Quando ele toca, ele faz um SMT aqui, né? Então, S&P fazendo um baixo mais baixo e o Nasdaq fazendo um baixo mais alto. Ele fecha esse FVG, né? Fazendo um IFVG, então, né? Uma inversão do FVG atual. E aí nos dá entrada. Chegou a 1,84 e bum, voltou. Então nós teremos garantido aí pelo menos um 0,91 nessa operação aí, ok? Beleza, vamos para o próximo dia. O que a gente faz? Vamos colocar aqui 1 hora. Vamos colocar aqui 1 hora. 1 hora aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vamos correr aqui, ó. Então, correr lá até as dia 24 às 13 horas. 12 mais 1, tá? Então vamos fazer o mesmo processo aqui, tá, pessoal? A gente vai marcar então todos os FVGs, tá? Então temos FVGs aqui,
1 hora, 1 hora. Nós temos aqui um volume imbalance, que a gente vai marcar de 1 hora. Então, VI é 1H. Vamos lá por 15 minutos. Ó, nós temos aqui 15 minutos. E aqui já está fora do nosso horário, tá? Então 15 minutos ali, vamos ver se a gente tem 30 minutos aqui também. Temos aqui 30 minutos, tá? Então 1 hora mais 30 minutos. 1 hora mais 30 minutos. Acho que isso já é suficiente. Ok. Então, beleza. Olha só um detalhe bem importante aqui, tá? Vocês notem que aqui acima, ó, nós temos o FVG de 15 minutos, ok? Só que o preço ele vai lá, esse próximo candle ele abre, ó, e ele toca no de 1 hora e de 30. Então, se tu tem uma vela que, por exemplo, tá fechando, vamos supor que aqui é 10h57, 10h58, 10h59, e ele deu aqui um FVG de 15 minutos, mas tu tem abaixo um FVG maior de 1 hora ou de 30 minutos, provavelmente o preço ele vai abrir aqui, ó. Então, o preço tocou, rejeitou esse FVG, abriu aqui, ele vai cair para depois subir, que é exatamente o que aconteceu aqui, salvo engano, ok? Então, vamos olhar aqui, vamos olhar isso aqui de lupa. Vamos voltar ali, né? Então vamos ver aonde o preço reagiu aqui. Ó, então aqui a gente já teria aberto o mercado, ó. O mercado teria aberto aqui e nós estaríamos aguardando 11h42. Um negócio aqui. 11h42, 11h30, uma hora. Aqui eu acho que já estaria fora da nossa janela de negociação, tá? Vamos ver aqui. Ó, o preço voltou no FVG de 15 minutos. Olha só isso aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Então aqui, ó, é 11h58, 11h59 esse candle. Olha só. Abriu, ó. Às vezes ele vai até fechar esse FVG aqui para te enganar. Vai fechar e depois vai voltar aqui, porque tá abrindo um novo candle para tocar no FVG maior, ok? Esse horário aqui a gente já não estaria mais na janela de operação, ok? Então ele já não valeria mais. Todavia, ó, vamos ver se a gente tem a CMT, caso estivesse no horário, que aqui a gente está já no lunch time, tá? Que é o horário de Nova York. Vamos fazer só uma suposição aqui, ó. Aqui, ó, nós temos esse alto, esse baixo aqui, ó, sendo mais alto que o anterior, ok? E no Nasdaq fazendo um baixo mais baixo que o anterior, ok? Retestando esse nível, preenchendo esse FVG e aí fechando, ok? Esse FVG anterior aqui, tá? Então, IFVG de 1 minuto. Vamos olhar aqui pro 2. 1 minuto só. Então, a entrada seria aqui. A saída aqui, 16 pontos. E o alvo de 2/1. Ok? Vamos só ver se ela desenrola. Mas a gente não teria pego essa operação aqui por conta do horário, tá, pessoal? Ó, pagou 2/1, mas nós não contaríamos aqui dentro da nossa janela operacional,
ok? Eu quero ver se quando o mercado abriu, nós tivemos aqui um IFVG, vamos ver aqui, ó, o mercado abriu aqui, o mercado abriu aqui, isso aqui provavelmente a gente não, nesse volume em balance aqui, a gente não estaria nessa consolidação. Vamos lá para mais um dia então. Vamos colocar aqui 1 hora, 1 hora. Vamos voltar lá, 1, 2, 3, 4, 5, até... Tá. Então agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa, tá? Ó, voltamos aqui até as 13 horas. Vamos ver se dentro do nosso horário tinha FVG aqui. Então 15 minutos. Aqui, perdão, 1 hora. 1 hora. Vamos voltar lá por 15 minutos. Então, todos esses níveis aqui eram de 15 minutos. 15 minutos. 15M. 30M. Mais 30M. Ok? Então, onde que o preço toca a primeira vez? Aqui. Então, a gente vai voltar aqui e vamos ver se a gente tem, como é que tá 1 minuto, se a gente tem algum SMT ali. Vamos botar para 1 minuto aqui. Ok. Vamos lá. Ok, o preço toca aqui. E aonde que está o FVG mais próximo? Está aqui. Ok? Vamos ver no 2 minutos. Aonde que está o mais próximo? Também aqui. Tá, então aqui 1 e 2. Vamos ver se a gente tem SMT aqui. Muito tímido, mas tem. Eu particularmente eu prefiro quando um tá para cima e o outro para baixo, tá? É válido quando um tá para cima e o outro tá reto? Mas eu acho que tem mais força, acredito que tenha mais força assim, ok? Então eu sempre vou dar preferência para esse, mas tá ali, vamos deixar para ver. Então o FVG ali, vamos ver o que acontece aqui. Ó, tocou, mas não fechou, ok? Então não é válido. Tocou, mas não fechou, então não é válido. Opa! Não fechou ainda, ok? Agora sim fechou, tá? Vamos ver se ele fechou 2 minutos também. O 2 minutos não fechou. Ó, agora ele fechou 2 minutos, tá? Então nós entraríamos com esse pavio aqui.
2/1. Ó, chegou a pagar 1,68. E aí essa aqui teria saído no ponto de equilíbrio, tá? Semana mais difícil essa aqui do final do mês de junho. Então, basicamente, vamos ver mais uma aqui. 4. Quase todas foram, mas não chegaram no alvo final. Vamos ver aqui. 4, 1 hora. Então, galera, a importância do backtest é isso. É tu voltar no tempo, né? Você vai ver que essa é uma operação, como a gente tem uma janela ali de 2 horas de negociação, ela vai acontecer no máximo uma vez, talvez 2, né? Mas não sempre. Vamos ver aqui, vamos botar lá no dia 26. Ah, bom, no dia 26 ele deu, ó, foi a operação que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, né? Até já estava plotada aqui. Então, FVG, nós marcamos aqui, FVG de 1 hora aqui, aqui e aqui, né? Quando o preço cai caindo na abertura depois de uma expansão na seção da Ásia e de Londres, ó, vamos ver aqui, ó, Ásia e Londres expandindo, Nova York abre capturando liquidez da mínima, da máxima de Londres, captura a mínima de Londres, ok? E aí reverte aqui nesse FVG. Então, se a gente pegar a Fibonacci daqui até aqui, ó, o preço voltou no desconto e a partir dali ele rejeitou esse nível e deu a entrada com as confluências, tá? Então, estrutura de alta também, ó, todo o TTD aqui ele tá de alta, mostrando um sincronismo, certo? O preço volta lá no terceiro FVG, deixa um SMT entre o S&P e o Nasdaq aqui, ok? E aí ele dá a entrada, ó, preenchendo o FVG anterior, né? Fazendo um IFVG, então um IFVG aqui de 1 minuto, IFVG de 1 minuto, 1 minuto, e aí execução da entrada. Essa aqui a gente pegou ao vivo junto com a comunidade e ela era uma entrada válida aqui, olha só quanto chegou a pagar, né? Mas eu entrei aqui com a comunidade porque aqui nós tínhamos, deixa eu mostrar aqui, ó, P Fractal Coin, tá vendo essa linha aqui? É a abertura do preço da meia-noite, então às vezes o preço ele pode tocar aqui, né, rejeitar e aí depois te estopar e aí depois ir para o alvo, né? Então, para evitar isso, eu esperei o preço rejeitar, né, passar desse nível aqui, que funcionaria como uma resistência, e a gente executou aqui uma operação de 2/1 sem drawdown. Vocês podem ver que até pelo backtest aqui, geralmente o preço vai direto. Quando é para te estopar, ele vai te estopar direto ou ele vai ir direto no alvo, né? Então, essa aqui foi a operação super bem sucedida da semana dentro da nossa janela de horário também. Então, pessoal, procurem fazer backtest com isso. Pega lá um Excel, anota o dia, ó, a execução da entrada aqui, 9h53, horário de Nova York. Ó, aqui que ela chegou a pagar 2/1. Não chegou a pagar 2/1. Eu fiz um trailing stop aqui, me tirou com 1, me tirou com 1,50. E aí tu vai anotando para que tu tenha todos os dados, todas as confluências. E quanto mais tu vê isso aqui, mais familiar vai ficar quando tu fizer uma operação. Então investe tempo nesse vídeo e já parte para o backtest, tá? Porque isso vai te dar mais confiança na hora de executar uma operação, tá bom? Grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!